Elas foram entrando devagarzinho, mas sabiam o que queriam. E com criatividade, abrindo espaços, ultrapassando barreiras e rompendo preconceitos, elas conquistaram o seu lugar no rádio. A mulher e o velho rádio. Eis o tema deste episódio que está começando agora. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a história do rádio prepara um episódio para contar como foi a trajetória das mulheres no veículo, nesses mais de 100 anos de existência. E já que você gosta de rádio, eu sugiro que leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Não é? Quer saber mais? Quer adquirir o meu livro, meu exemplar? Veja na descrição como proceder. É muito fácil. Apresento a vocês a primeira locutora do rádio brasileiro, Maria Beatriz Roquete Pinto. Ela atuava na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e era filha do fundador do rádio no Brasil. Assista ao episódio 1, onde eu conto como o rádio surgiu no Brasil graças ao idealismo de mestre Roquete Pinto e seus companheiros da Academia Brasileira de Ciências. Maria Beatriz Roquete Pinto estava sempre ao lado do pai e demonstrando talento para falar no microfone. Aquele microfone pioneiro viria a ser, como dissemos, a primeira locutora do rádio brasileiro. E eu comecei a trabalhar nessa rádio, eu tinha 16, 17 anos, tinha acabado de chegar da Europa, tinha feito meu curso lá. E meu pai, então, me disse, o professor João Copra, professor, estava fazendo o quarto de hora do vovô da rádio. Eu já estava um pouco velho, cansado, queria sair, e meu pai disse, você vai contar então as histórias para criança. E era uma coisa engraçada, porque eu tinha 16 para 17 anos, e as crianças contavam e escreviam muito, e diziam, veja, querida tia, com seus cabelos brancos, emundulando sua fisionomia, e eu tinha uma menina, né? Bom, vocês agora talvez não possam me reconhecer atualmente, mas sou eu mesmo que estou aí nessa fotografia, só que a diferença é de idade, né? Esse era o estúdio antigo da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A voz feminina de Maria Beatriz era uma curiosidade a mais, destoando da tonalidade de vozes masculinas. Além de falar ao microfone, ela também produzia textos e chegou a dirigir a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eu fiquei sendo diretora artística da rádio. Mas naquele tempo era uma coisa mais simples, mais fácil. Os atores recebiam por cachê. Cantavam 3, 4. Havia um trio que era o Mário Azevedo, era o Nilton Pádua, o Iberê Gomes Grosso. Tocavam sempre o trio, tocava na rádio. E era uma coisa mais suave. E o exemplo de Beatriz Roquete Pinto passou a ser seguido em outras emissoras pioneiras pelo Brasil afora. No início dos anos 30, quando entra no ar a Rádio Record de São Paulo, PRB9, surge a primeira voz feminina da locução paulista, Zenaide Andréia. Na mesma Record, surge em 1931 outra locutora. Seu nome verdadeiro era Natália Pérez, mas ela optou por um pseudônimo, Elizabeth Darcy. O fato é que Natália Pérez, ou Elizabeth Darcy, chamou a atenção do público ouvinte e ficou conhecida. E uma curiosidade, ela depois seria a mãe do famoso narrador esportivo do Rádio Paulista, Silvio Luiz, criador de inúmeros bordões. Vale a pena recordar alguns desses bordões na voz do próprio Silvio Luiz.
Metida de bola do Titinho para a corrida no meio da Vadeir em cima do Idemar. Pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô Carlos Alberto Dias, não acredito! Em 1932, a PRB6, Rádio Cruzeiro do Sul de São Paulo, promove um concurso para eleger uma voz feminina para animar o recém-criado programa Hora das Donas de Casa. Inaugura-se assim uma série de programas destinados às donas de casa e que marcaram época no rádio brasileiro. No Rio de Janeiro, um desses programas se chamou Hora do Lar, comandado por uma locutora, Aspásia, pela PRC8, Rádio Guanabara. Hora do Lar divulgava ensinamentos domésticos, aulas de teoria musical e conselhos de beleza. Aspásia pretendia ficar incógnita. Seu nome não aparecia no programa, mas chegaram centenas de cartas por mês, uma façanha para a época, e ela teve que sair do anonimato. A Rádio Clube do Brasil, PRA3, a segunda emissora a ser fundada no Rio de Janeiro, foi pioneira nas transmissões esportivas. Seus abnegados repórteres não mediam esforços para transmitir os jogos de futebol. Mas a Rádio Clube, que agradava os homens transmitindo futebol, decide agradar as mulheres e lança seu programa feminino. E chama a locutora Léa Silva para produzir e apresentar a Hora da Beleza, diariamente de 1 às 2 da tarde. E faz sucesso. A revista O Malho, muito popular na época, em seu número de 11 de junho de 1935, faz elogios a Léa Silva e ao programa. Outra revista famosa nos anos 40, A Cena Muda, faz elogios rasgados ao programa, mas o redator comete um ato falho quando escreve, aspas, o programa destinado ao sexo frágil merece ser ouvido. Sexo frágil? Bem, mas na época não tinha problema, não é? O espírito empreendedor de Léa Silva não se limita ao programa de rádio. Ela cria o creme Marcílea. Por sinal, o nome de Léa era Marcílea. Eu era menino e me lembro de ver minha mãe e minhas tias usando o creme Marcílea. E o creme existe até hoje, com outros donos, certamente. O programa A Voz da Beleza fez escola em diversas cidades brasileiras, começando pela Rádio Atlântica de Santos. Assim, todas as tardes, Adelina Pereira da Silva, usando o pseudônimo de Unaleia, durante 26 anos, comandou A Voz da Beleza, sendo 6 na Atlântica, 14 na Rádio Clube de Santos e 6 na Rádio Cacique. Em 1937, a rádio transmissora se transformaria depois, em 1932, na Rádio Mauá. Lança De Mulher para Mulher, produzido e apresentado por Irma Gama. A revista Carioca, de 30 de janeiro de 1937, destaca que Irma Gama não se preocupava apenas com a beleza, a culinária e o lar. Ia mais além, falando de literatura e dando até orientação psicológica. Observem como são antigos os programas femininos pelo rádio. Nos anos 40, a sociedade continua vendo a mulher como dona de casa
e isso fica evidenciado com a quantidade de programas radiofônicos do gênero. Em 1942, a revista da Semana divulga o lançamento do programa O Mundo Não Vale o Seu Lar, pela Rádio Mairinque Veiga. Dirigido por Sagramur Descovero, o programa tem enorme audiência. Ela ganha tanto prestígio que, quando se candidata a vereadora pelo então Distrito Federal, recebe a maior votação. Sagramur se casa com o famoso compositor Miguel Gustavo e tem uma filha. Sagramur Descovero também escreveu livros infantis e era muito querida do público. A mulher segue sendo vista como dona de casa. Grande parte delas ficava em casa, junto das amigas, cuidando dos filhos, e o rádio era o seu grande companheiro. As radionovelas mostravam com frequência um tipo de mulher vitoriosa, com as quais os ouvintes se identificavam. Mulheres que dirigiam automóveis, compravam roupas, trabalhavam fora, além de bonitas e desejadas. Mas a dinâmica da sociedade parecia aos poucos ir mudando as coisas. Segue como dona de casa, mas agora algumas tinham acesso aos eletrodomésticos importados. Meados dos anos 50, começam a chegar ao Brasil muitos produtos importados. Inicia-se a era dos eletrodomésticos, fartamente anunciados pelo rádio. Vale a pena assistir ao episódio 6, em que tratamos desse tema. Quando se pensa em alegria, lembrando diversão, o nome vem. É qualidade a garantia. É liderança mundial de geração a geração, produto só. Em meados dos anos 50, a Rádio Nacional lança o programa Consultório Sentimental, a cargo de Helena Sangirardi. Ela tinha um secretário vivido por Gerdaldo Santos, que abria e lia as cartas dos ouvintes. O nome do programa já dizia tudo: Consultório Sentimental. A questão agora não era apenas cuidar do lar ou preparar pratos gostosos, era preciso dar atenção também à cabeça. A mulher precisava se preparar para um novo papel que estava prestes a desempenhar na sociedade: a dupla jornada de trabalho. Final dos anos 50, alvorecer dos anos 60. Revolução dos costumes. Surge a pílula anticoncepcional. A mulher trabalha fora, cursa universidades, presta concurso público, entra no mercado de trabalho e abraça as novas oportunidades que surgem. Mas as radionovelas não chegam a retratar esse tipo de mulher. O gênero radionovela acaba. Os programas femininos acabam também. E a mulher ingressa no mercado de trabalho. Algumas atividades antes desempenhadas exclusivamente por homens são agora exercidas também por mulheres. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu quero render aqui minha homenagem às mulheres pioneiras do rádio. Além das citadas, eu gostaria de lembrar de mulheres novelistas pioneiras: Sarita Campos, Maria Muniz, Janete Claire ou Ivani Ribeiro. A carioca Ana Cury, primeira mulher radialista empresária, que fundou a Rádio Eldorado AM do Rio de Janeiro. E depois,
a Rádio Imprensa FM, precursora do FM. Jacira Domingues, a primeira mulher a trabalhar em uma redação de radiojornalismo. Na verdade, a primeira rádio-repórter da história do rádio. Minha amiga até hoje. E as mulheres produtoras pioneiras, Daisy Lucidi. E Maria de Lourdes Alves, que produzia o Clube Juvenil Todd e me lançou no rádio em 1952. E as locutoras pioneiras, entre outras, Lúcia Helena e Anita Taranto. Não deixando de lembrar de Edéusia dos Santos, Nena Martins e Zora Ionara. Hoje achamos muito natural uma mulher representando, produzindo programas do rádio no ar, programas jornalísticos, programas até irradiando futebol, mas não podemos deixar de reconhecer a coragem e o pioneirismo dessas mulheres numa época em que o rádio, a sociedade e o mundo eram muito diferentes. 20 de janeiro de 1940, o cantor Silvio Caldas entra no estúdio da gravadora RCA. Ao piano e regendo a orquestra está o compositor Custódio Mesquita. Vão gravar a linda composição Mulher. A letra, de autoria de Sadi Cabral, tem uma curiosidade. Sadi Cabral se inspirou em sua noiva na ocasião, a atriz Nelma Costa. Acabou que o noivado foi desfeito, mas a linda composição permanece e é elogiada pelos críticos por seu elaborado jogo harmônico. Foi a própria Nelma quem me contou essa história na ocasião do lançamento de meu livro, A Era do Rádio Teatro, em maio de 2010. Nelma Costa era radioatriz da Nacional nos anos 50, quando trabalhei lá. Ela foi a radialista mais longeva. Morreu em dezembro de 2023, quando faltava menos de um mês para completar 102 anos. Que me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher. Só sei que sem alma roubaste-me a calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, mulher. E ao som de Mulher, minha homenagem a todas as mulheres pioneiras do velho rádio, as profissionais de hoje também, e a você também, mulher, que nos assiste e nos acompanha aqui no canal A História do Rádio. A vocês, o nosso carinho. E encerramos aqui este episódio que falou de algumas das mulheres pioneiras do velho rádio neste Dia Internacional da Mulher. Certamente deve ter feito alguma opção, me esqueci de alguém. Se esqueci de alguém, manda um recadinho para mim nos comentários. O importante é saber o quanto o velho rádio deve a essas pioneiras. A história do rádio contada por quem a viveu. Se você gostou, like e manda para os amigos. E leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro.
Você quer comprar o livro? Entre no meu blog, ou entre no Facebook ou no Instagram para saber como adquirir o seu exemplar. Bem, eu vou ficar por aqui. Sabe por quê? Porque agora eu vou encontrar a minha mulher. Tchau, tchau, tchau. Saudações radiofônicas. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, mulher.